Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Bereanos. E hoje nós estamos iniciando o nosso quadro Termos. Amém? Eu estou aqui com o meu amigo, professor Vitão. Tamo junto, graça e paz. Tamo junto, Vitão. E hoje nós vamos falar do termo Maranata. Maranata, né? Muito cantado. O Vitão tava cantando aqui quase agora. Canta de novo pra nós aí, Vitão. Maranata. Eu não tô mais no louvor, não sei porquê. Maranata, ora vem. Maranata. O que significa Maranata, né? Nós falamos esse termo muitas vezes na igreja, mais apropriadamente nós cantamos ele nas canções, e muitas das vezes nós não sabemos o que quer dizer ele, Qual né? o fundamento, Qual é o fundamento? Maranata. Vou começar não, senão vou me contratar pro louvor. O Léo, já é Vitor e Léo, nós começa a cantar aqui. No próximo você traz o violão e nós vamos fazer a nossa dupla aqui. Vamos fazer uma vigília de 20 minutos aqui online. Amém? Amém. Então, o que significa Maranata, né? O termo Maranata, ele quer dizer em sua suma, vem Senhor. Vem Senhor, né? Maranata é uma expressão aramaica que significa vem Senhor ou o nosso Senhor vem. É uma invocação à segunda vinda de Jesus. Você sabia que os adventistas, eles têm como forma de cumprimento Maranata? Não é Passe Grais? Passe Grais, ó. Passe Grais não, esse Passe Grais aí é outro. Graça e paz, gente, é terça-feira. A semana Graça e já paz, tá acho intensa. que é na presbiteriana. Graça e paz é o comumente entre os evangélicos. Essa eu não sabia. Eles estão outro nível da gente, então. Maranata, o nosso Senhor vem. Uau. Porque tem esse significado também. O nosso Senhor vem, né? Ou vem Senhor. A gente encontra essa palavra lá em Apocalipse. Pode ver que ele é um termo até escatológico. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20. Lê pra nós aí, Vitão. Vambora. Pra gente embasar ele aqui. Vamos lá, hein? Pra quem não sabe, Então, tá lá no ali na última folhinha da Bíblia, no capítulo 20, no penúltimo versículo bíblico, João solta um Maranata. Capítulo 20, versículo... 22, versículo 20. Versículo 20. Lê pra nós. Diz assim... 22:20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Minha versão tá na NVI, tá? Ou outra versão vai dizer Maranata. Vem, Senhor Jesus. Pode ver que já tá até traduzido. Vem, Senhor Jesus. Isso eu acho aqui um... Então, o que acontece? Ali João tá trazendo, né, todos os acontecimentos do tempo do fim. E aí ele vem e traz, Jesus fala, eu venho em breve. E aí ele fala, vem Senhor Jesus, ora vem, Maranata, ele traz um Maranata ali, ora vem Senhor Jesus. E nós cantamos isso na igreja, ora vem Senhor Jesus. E aí, qual que é o problema da gente não conhecer esse termo a fundo, entender o que ele significa? Porque muitas das vezes nós estamos aí cantando Maranata e não sabe o peso que esse termo está trazendo para a igreja, né? A realidade que a gente está tentando atrair, né, Léo? O que você está chamando quando você canta Maranata? Você está se referindo à segunda vinda de Jesus. Você está clamando. Errado. Nunca. Jamais. Por quê? Porque nós temos que ansiar pela volta de Jesus, pela sua segunda vinda. Nós temos que chamar assim, Senhor Jesus vem. Todo aquele que está em Cristo, o seu coração está na eternidade, que anseia pelo seu amado, ele tem que chamar Maranata todo dia. Mas você acha que aqueles que cantam, clamam, colocam até adesivo no carro, falta um pouco de entendimento do peso dessa realidade? Para alinhar até mesmo para o que exige da própria vida da pessoa? Não é. Eu não creio que não com relação a isso, Vitão. Mas eu creio que às vezes a gente utiliza da forma errada na igreja. Porque às vezes a gente está cantando ali, Maranata, a gente... Roboticamente, né? Na sua casa, no carro, está clamando por isso. E o seu coração não está na canção. Você tem que entender, isso vai mudar. Eu creio que a sua visão, a partir do momento que você estiver louvando ali na igreja, ou na sua casa, onde você estiver, com um sentimento diferente, porque você sabe o significado que você está falando. É que nem quando você está cantando uma música em inglês que você acha que... É um árabe, assim, que um negócio inglês com árabe. Muito legal, mas depois que você descobre a letra,
é diferente. É, isso aí. É diferente, porque você sabe o que você está falando, você sabe o que você está clamando. E, só que hoje a gente não tem esse entendimento na igreja, e a gente está fazendo assim, Maranata, a gente está clamando pela segunda vinda de Jesus. Mas o que encabeça a segunda vinda de Jesus? A gente tem que saber o que significa isso. E para explicar isso, Vitão, eu queria abrir Mateus 24. Vamos lá. Né? Mateus 24 é o texto escatológico onde Jesus vem trazendo o que precede, o que vem antes da sua segunda vinda. Ele vem falar quais são os sinais do que vai acontecer antes dele vir. Então, quando a gente clama Maranata, nós estamos clamando para que essas coisas venham a acontecer. E eu queria, Vitão, que a sua NVI aí, você falou? NVI. Lê a partir do versículo 3 pra gente resumir e manda bala aí, porque... Fechou. Do 3 até qual, mais ou menos? Vai lendo aí e eu te falo pra você parar. Beleza. Mateus 24, a partir do 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém nos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém. Vocês... Até aqui? Não, vamos por vamos dissecar, vamos lá. Primeiro versículo 5, ele fala que muitos virão em nome dele, dizendo que são Cristo, e enganarão a muitos. Ou ele fala, ou ele está dizendo, vão surgir muitos falsos profetas, e você vai ser enganado se você não estiver pautado na Bíblia. Se você não conhecer a voz do seu pastor, você vai ser levado pela voz de um outro doutrinador que não sou eu. Infelizmente, a apostasia é um sinal dos últimos dias, né, cara? Não tem pra onde correr. Verso 6, então. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha que legal. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Em alguma outra versão vai dizer mister, ou é necessário que essas coisas aconteçam. E aí eu vejo o crente orando para que as guerras acabem. Pela paz mundial. Pela paz mundial. Nem Miss Universo desse então jeito. A gente está cantando Maranata, mas ao mesmo tempo a gente está falando que as guerras acabem. Léo, mas é errado eu orar para que tenha paz em Israel? Ou que as guerras cessem? Não é errado. Desde que você saiba orar, entregando tudo nas mãos do Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Assim como Jesus no Getsemane. Ele falou, Senhor, se possível aparta-te de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E trazendo um complemento que você falou, Léo, quando nós clamamos que Jesus venha, nós temos que entender que a vinda de Jesus pode anular alguns planos nossos, né, cara? Por exemplo, um investimento a longo prazo, ver nossos filhos, que eu acabei de ser pai, né? Então, clamar que Cristo venha pode, se Cristo voltar, né, a iminência da volta de Cristo, isso pode implicar que eu não veja meu filho casar, né? Então, assim, é entender que seus projetos pessoais vão ser liminados para que Cristo venha. E, na verdade, Cristo vir é muito superior a tudo isso, né? Exatamente. Então, é você colocar os seus sonhos e suas metas debaixo do pé de Cristo, porque a volta dele é muito mais importante, né? Então, eu acho que também é essa falta de entendimento que prejudica, né, essa declaração também, né, Léo? Você não acha também? Então, quando a gente olha para a escatologia, Vitão, as pessoas têm muito esse anseio. Eu vejo que nem eu falei, nós temos que ansiar pela segunda vinda de Cristo. Mas eu vejo que as pessoas colocam seus anseios pessoais à frente disso. Sim. Né? É como você está falando, meu filho não vai se casar. Mas isso não é importante, porque no céu a gente não vai casar e não vai se dar em casamento. Né? Então isso não tem uma suma importância. Então todo crente tem que ter essa ciência de que nós temos que sim clamar e amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. É você colocar Deus acima dos seus desejos pessoais. Exato. Cristo falou que aquele que ama o mundo não pode seguir a Ele, não pode servir a Ele, né? Então, quando a gente clama Maranata, nós estamos clamando por isso. E nós temos sim que clamar Maranata,
né? Nós temos que sim ansiar porque as coisas que aconteçam, porque Jesus falou, vai acontecer guerra. Então eu vou orar para que haja guerra. Não, você não precisa orar. Jesus já falou que vai acontecer, né? Você pode até orar para que não, para que acabe ou cesse. Ou que você não seja. Ou que Deus proteja os seus. Exato. Não é desonesto. Só que orar que Cristo venha implica em toda uma desordem de coisas, porque Jesus ele vem para quebrar uma ordem para estabelecer a dele, né? E isso é levar a gente para o nosso plano máximo de existência, que é estar com ele, né, Léo? Viver com Cristo na eternidade. É para isso que nós existimos, né? E às vezes para isso algumas coisas têm que ser interrompidas, né? Sim. E aí quando a gente vê, se na nossa oração, Vitão, a gente está orando, ao meu ver, tá, gente, incorretamente, Deus, acaba com a guerra, não, Deus, poupa os teus. Sabia que até para a gente pedir para que Deus poupe os que são seus, e bater um martelo nisso, a gente pode estar errado? Porque a gente tem que sempre colocar no final das nossas orações, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é soberana, né? Sim. Se a gente lê a Bíblia e fala que vão ter mártires, então a gente está indo contra a vontade de Deus. Sim, como já tem acontecido no Oriente Médio, né? A gente vê cada vez mais notícias da igreja perseguida, ampliando o número de pessoas que têm perdido as suas vidas, né? Então a gente vê esse problema, né? Os mártires vão acontecer. E quando eu vejo que a gente está orando para algo que tem que acontecer, que está escrito nas escrituras que tem que acontecer, e a gente ora ao contrário, eu vou me lembrar de lá atrás, Pedro, lá em Mateus 16, né, especificamente no versículo 23, mas eu quero ler a partir do 21, que diz assim, né? Jesus estava ali com Pedro, Jesus estava explicando, né, as coisas que iam acontecer com ele, e aí Pedro veio interpelir com ele. E olha o que diz no versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você está entendendo o que eu estou falando? Terrível. Às vezes você está orando para algo que necessita acontecer, que Jesus disse que vai acontecer, e você está orando para que não aconteça. E aí Jesus falou o que para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim, porque você está querendo que o meu plano não se desenrole. Você está entendendo o perigo de você orar por algo e você decretar algo, mas que está desalinhado com a vontade de Deus? Por isso que a gente ora, mas que todavia seja feita a tua vontade, meu Senhor. Mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha, né? E aí continua o sermão aí, Vitor, acho que é no 7, né? Isso. 27, você fala? 7. 24, acho que a gente parou, a gente leu 6, acho que vai pro 7, é isso? Isso. Cara, eu tô em Mateus 16 agora. Não, 24, 7 diz assim: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Então, quando a gente está clamando, Vitão, por Maranata, nós estamos clamando para que nação se levante contra nação, reino contra reino, e que haja fome e terremoto em vários lugares. Então vai haver fome e terremoto em vários lugares. E aí continua no 8. Tudo isso será o princípio das dores. 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Amém? Então, olha quantas coisas que está implicado dentro do termo Maranata. Quando a gente está clamando Maranata, nós estamos clamando para que todas essas coisas aconteçam, né? E aqui ainda segue o texto muito mais para frente, trazendo todas as coisas que vão acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Então nós estamos clamando: Senhor Jesus, vem.
Então quando a gente ora para ele vir, tem que acontecer essas coisas. Só que aí, quando começam a acontecer essas coisas, o que acontece? Nós vemos o povo de Deus orando para que cesse isso, que pare de acontecer. Então tem uma contradição nisso. Então por isso que você precisa entender o termo, entender o que você está orando e saber como orar em cima dessas situações. Porque senão a igreja tem um problema. Você pode ter o perigo de Jesus virar e falar para você assim: aparta-te de mim, Satanás. Sai de perto de mim, capeta. Isso implica assim que, independente das visões escatológicas, embora diferem a ordem da vinda, né? Você trouxe até mesmo aqui vários episódios sobre escatologia. Uma coisa é mister, tanto pré, mídia ou pós. O mundo vai passar por aflições. O mundo vai sofrer contrações como uma mulher em dores de parto. Porque é como se fosse aquilo que é eterno vindo abalar aquilo que é temporário. Aquilo que é temporal. Então, essas coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. Isso é um ponto central de toda a visão escatológica. Quando a gente fala das contrações, então, nós não estamos falando ainda do período tribulacional antes. As contrações são antes da tribulação. Não, mas eu falo que de toda forma o mundo ele passa por uma transformação caótica. Sim, né? Vai ficar cada vez pior, vai ficando cada vez pior. Exato, que o parto, né, para assim falar, é Cristo, né? Cristo ele vem abalar. A gente lê Salmos 2, parece que tá lendo um vilão ali em Salmos 2, mas é Cristo vindo esmagar as nações. Exatamente. Né? Então assim, isso implica também o Maranata, né? Só para também complementar. Mas é doideira, cara. É isso aí? Misericórdia. Então é isso aí, gente. Eu não quero me prolongar aqui no Mateus 24. Você pode pegar aí na sua casa e ler, né, o Mateus 24. Eu recomendo que você leia Mateus 24 para entender quais são os sinais do fim dos tempos, né? Quando a gente clama Maranata, a hora vem Senhor Jesus, todas essas coisas elas vão acontecer, porque Jesus disse que vai acontecer. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia e é as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo o que vai acontecer antes da vinda dele. Então, quando nós estamos clamando Maranata, nós estamos clamando para que isso aconteça. E quando isso acontecer, a gente tem que estar alegre sim, porque são os sinais que o nosso Senhor ele está para voltar. E eu glorifico a Deus por isso. Amém. E que volte logo. Maranata. Muitos desses sinais já têm acontecido nos nossos tempos. E eu creio que nós estamos vivendo esses tempos. E então, Maranata, Senhora vem. A hora vem, Senhor Jesus. Senhora não, cara. Senhora não. A hora vem, Senhor Jesus. Glória isso a Deus, aí. então. Amém. Eu acho que é isso daí. Fechou? Fiquem com Deus. E Maranata. Valeu.